Olá pessoal, Tia Nica chegando aqui com o nosso baú, o baú de histórias da Tia Nica. Vamos de clássico? Clássico da literatura mundial, eu amo! E hoje a gente confere O Príncipe e o Mendigo, do autor Mark Twain. Olha que a história promete muita aventura sobre dois garotos que resolvem trocar de lugar, o Tom e o Edward, um príncipe e um mendigo. Como assim? Um vai ser o príncipe, outro vai ser o mendigo, outro vai ser o mendigo e outro vai ser o príncipe? Pra saber, vem comigo! O século é o 16 e o local? Inglaterra do século 16. E a história se passa lá. Olha só, o nascimento de dois garotos em mundos totalmente diferentes. Um seria o futuro rei da Inglaterra, o príncipe Edward Tudor. O outro, um pobre e humilde garoto que morava lá no subúrbio, nas ruas frias e precárias da cidade de Londres. E aí, suas histórias iriam cruzar magnificamente com a traquinagem desses dois garotos. Um dia, o tempo foi passando, eles cresceram, se transformaram em dois jovens muito semelhantes. Seus aspectos espantavam, eram muito parecidos. Será que eram gêmeos? Não tinha como ser gêmeos. Nasceram em famílias diferentes. E por acaso tiveram seus destinos cruzados quando um dia Tom, o mendigo, saíra perambulando pelas ruas amando do seu pai para pedir esmolas. Já Edward tinha tudo a seu dispor. Morava num castelo repleto de riquezas e coisas maravilhosas. Um dia estava brincando no seu jardim, quando de repente estava sendo observado por Tom, que de tanto perambular pelas ruas ficou lá bisbilhotando pelas grades do castelo, encantado com aquela riqueza toda lá, e fora abordado de uma forma muito violenta pelos guardas do castelo. Quem imaginava que ele iria roubar? Pobre Tom! Garoto, saia já daqui! Falavam os guardas. Toda aquela gritaria chamou a atenção do príncipe Edward, que brincava ali no jardim. E aí, Eduardo interveio lá para salvar o garoto daquela investida. Pobre Tom, o que está acontecendo? Que gritaria é essa? Interviu Eduardo. Os guardas disseram: não se preocupe, Vossa Alteza, é apenas um garoto aqui querendo roubar o castelo. Epa, roubar? Não, eu não sou ladrão. Vendo a coragem do garoto em se explicar diante daquela situação, Eduardo não teve mais dúvida. Convidou Tom para entrar no castelo. E aí, sob os protestos dos guardas, ele entrou e ficou encantado. Os dois conversaram sobre suas rotinas. Tom falava da precariedade, da família humilde, do pai alcoólatra que o obrigava a pedir esmolas. Edward falava das suas obrigações reais, até que passou uma ideia na cabeça de Edward: mas e se nós trocássemos de lugar? Você vestisse minhas roupas e eu vestisse as suas. E aí Tom disse: como assim? Eu vesti as suas vestimentas reais e você vestiu os meus trapos? Ora, será que isso vai dar certo? Vai sim, somos praticamente do mesmo tamanho, somos praticamente iguais. Olha para você, somos até da mesma altura. E aí os garotos trocaram de lugar. Edward mostrou toda a sua estrutura lá no castelo. Tom ficou encantado. E aí Edward lembrou da forma como os guardas trataram o amigo Tom e foi lá. Porém, ele esqueceu, estava vestido de mendigo. E agora? Como assim? Quando ele chegou para os guardas pensaram se tratar do menino Tom, o mendigo, e expulsaram ele de lá. Ficou sem saber mesmo o que, tentou se explicar, tentou dizer que não era, que na verdade era o príncipe, mas os guardas não lhe deram atenção. O expulsaram aos berros e ameaçaram até bater nele. E aí Eduardo saiu perambulando pelas ruas. E os dois acabaram trocando de lugar para valer. Lá no castelo, Tom ficou ainda mais confuso com toda aquela rotina, né? Muitos estudos, muitas responsabilidades e mais, o pai estava doente.
pai dele não, do Eduardo. Como eles tinham trocado de lugar, ele até tentou explicar lá para os súditos e os ministros do castelo que não era quem eles estavam pensando que ser. Mas toda aquela confusão só deixou as pessoas mais confusas. E aí, eles tiveram que aceitar os seus destinos, pelo menos temporariamente, e assim seguiram. Então, Tom tentava provar que não era Eduardo. Eduardo tentava provar que não era Tom. Que confusão, que doideira, não é? E aí, o tempo foi passando, até que, perambulando pelas ruas, Eduardo, que estava vestido de Tom, fora abordado pelo pai, o alcoólatra, o pai de Tom. E aí, o que você pegou para nós hoje? Estou faminto. Eduardo, confuso, não sabia o que dizer e acabou correndo dali, porque sabia que iria apanhar do padrasto alcoolizado. E aí correu e foi para dentro da igreja. Lá, ele sabia que iria receber a ajuda do padre. Era o padre que sempre ajudava o Tom quando ele estava em perigo. Fora ele que havia alfabetizado o garoto e mostrado o mundo da literatura. Tom gostava muito de ler. E aí ajudou, o garoto a se estabelecer por um tempo, a sair daquela agonia. E tentando sair dali, ele continuou perambulando e tentando provar ser quem era de verdade, o futuro rei de Gales. Lá no castelo, Tom tentava provar também que não era o Eduardo, e sim ele, o Tom, mas ninguém lhe dava ouvidos. Vendo que não conseguia convencer ninguém, ele resolveu se adaptar à situação. Mas estava desesperado porque fora informado que o pai do Eduardo estava muito doente. O rei Henrique. Ele estava prestes a falecer e ele precisava avisar logo para que Eduardo pudesse se despedir do pai. Porém, infelizmente não foi possível. O rei acabou morrendo. Eduardo agora tinha que assumir o trono. Eduardo? Que doideira! Não! O Tom! O Tom que agora estava vestido de Eduardo. Pessoal, essa história é assim, meio que maluca, um trocando de lugar com o outro. Até que, no dia da coroação, Eduardo aparece no castelo bem no momento em que estavam prestes a colocar a coroa na cabeça do Tom. E ele disse: parem com isso! Eu sou o verdadeiro rei! Eu sou o futuro rei daqui de Gales. Toda aquela confusão foi explicada, os garotos trocaram de lugar. Novamente, voltaram para seus destinos. Porém, Eduardo prometeu ajudar o Tom. Sentiu na pele como era ser pobre e viver daquela forma tão precária. Ajudou então a família de Tom e os dois se tornaram grandes amigos. E essa foi uma releitura da história O Príncipe e o Mendigo, do autor Mark Twain. Aqui, Tia Nica narrando essa incrível aventura para vocês. E o beijo de hoje vai para todos os seguidores do canal, todos os inscritos, pessoinhas lindas da Tia Nica. Aquele beijo e continue aqui, no canal Baú de Histórias da Tia Nica. Tchau, pessoal!